Vamos abrir as nossas Bíblias. Disse os irmãos que sentiu o desejo no meu coração de iniciar uma série de reflexões a respeito de testemunhas. E eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos ler os 4 primeiros versos do capítulo 4 de Atos. Os irmãos depois vão perceber que o capítulo 4 é quase como uma explosão daquilo que Deus estava fazendo ali na igreja primitiva. Como tudo aquilo que os discípulos estavam fazendo, com a autoridade de Deus, pôde servir como uma expansão, um crescimento do reino do nosso Deus ali em Jerusalém. E a gente vai perceber claramente como as coisas começaram a acontecer de maneira, talvez até não tão organizada, como pudéssemos imaginar. Porque a maneira como o evangelho alcançou as pessoas era tão impactante que a gente percebe que não eram apenas 2, 3, 4 pessoas. Mas no primeiro momento, cerca de 120 pessoas, depois 3.000 pessoas, e a coisa tomou proporções que não se imaginavam aquilo que pudesse acontecer. Então é tão bom ver o trabalhar de Deus na vida da igreja primitiva, e assim como ele fez no passado, ele continua desejando fazer na igreja hoje, século 21, através das nossas vidas, apesar de não sermos mais os Pedros, os Joãos, os Paulos, mas o nosso Deus é o mesmo. Me lembro de uma ilustração do Jornal Batista, bem conhecido de alguns irmãos. O Jornal Batista, certa vez, ele precisou mudar a liderança do jornal. Os editores e todos aqueles que compunham o Jornal Batista. O Jornal Batista dos brasileiros. E aí, a capa do Jornal Batista tinha como título, Sob a Mesma Direção. Apesar de terem mudado os nomes dos homens, os editores, os chefes de redação, toda a diretoria, mas a liderança e a direção continuava sendo do Senhor. O tempo passou e, ainda que não sejamos mais os Pedros, os Paulos, os Joãos, os apóstolos escolhidos por Jesus, continuamos sendo dirigidos e guiados pelo Espírito Santo do nosso Deus. E a gente vai perceber claramente como nesse capítulo 4, de maneira mais própria, pronta e pontuada, como o evangelho ele se expande. Esse momento do capítulo 4 é o segundo momento mais importante da igreja primitiva. O primeiro está no capítulo 2, na ocasião do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, quando ali se reuniram cerca de 3.000 pessoas. E esse é o segundo fato, quando desencadeou-se sobre a igreja, sobre os cristãos, a perseguição. E eu confesso aos irmãos, eu estava compartilhando isso com um grupo de novos convertidos, pessoas que eu acompanho, pessoas que eu tenho lecionado, tenho usado da EBD virtual. Eu fico pensando, irmãos, daqui a 20 anos, como estará o evangelho? Como estarão os cristãos diante de todas essas crendices, práticas, ensinamentos satânicos que o mundo, que as crianças estão sendo impregnadas, estão sendo levadas a acreditar? Quantas e quantas práticas que para nós no meu tempo era aberração, algo inimaginável, hoje passa a ser algo natural, e aquele que é contrário a essas práticas começa a ser taxado de homofóbico, de alguém que não concorda com a naturalidade dos fatos. E eu fico pensando na vida dos meus netos. Como será a vida dos meus netos diante dessa influência maligna das práticas desse mundo? Isso para que a gente possa pensar claramente como tem sido a minha vida, qual tem sido a influência que eu tenho feito, qual a influência que eu tenho tido na vida da minha filha, do meu filho, das pessoas que estão à minha volta e dos meus vizinhos, das pessoas que estão à minha volta. O evangelho se expandiu porque os cristãos abraçaram. E alguns morreram. Na verdade, todos eles morreram pela perseguição, mas morreram em função de um ideal. E eu não sei exatamente onde nós vamos parar. Quando muitas vezes tenho percebido que muitos não têm abraçado com o mesmo fervor, com esse desejo de fazer com que o evangelho cresça.
Por isso nós vamos começar a partir do versículo do capítulo 4 de Atos. E nós vamos ler os primeiros 4 versos do capítulo 4 de Atos. Eu vou ler aqui na minha versão, e os irmãos vão poder acompanhar em suas versões. Eu vou ler na nova versão internacional. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Irmãos, esse foi um momento crucial na vida da igreja primitiva. O momento que a igreja começa a ser confrontada pelos interesses. E se os irmãos voltarem à página de suas Bíblias, a partir do capítulo 3, logo depois do Pentecostes, aquele momento crucial em que Pedro e João curam um coxo à porta do templo. E é lindo como a gente consegue perceber claramente a transformação que ocorreu na vida daquele homem, que era impedido de entrar no templo, que era proibido em função da sua enfermidade, porque os judeus entendiam isso como sendo alguém que estava sendo castigado ou que fora castigado por Deus através daquela enfermidade. Logo era um homem impuro, e logo que estivesse impuro não podia adentrar ao templo. E ele é interessante que lá a partir do versículo 11, a gente percebe claramente no capítulo 3 que ele entra no templo com Paulo e João glorificando a Deus. E o fato que se agravou, o fato que agravou essa ocasião, foi que essa cura se deu no dia de sábado. Isso foi o estopim da grande bomba, do grande problema que foi ocasionado em função da crença, da divinização do sábado, ou do 7º dia. E aí Pedro começa a ser ovacionado, começa a ser identificado como sendo um homem diferenciado. E a gente percebe que lá no capítulo 13, a partir do versículo 12, Pedro começa a colocar o foco não em si, mas o foco no poder de Deus, que transformou aquele homem, transformou a vida daquele homem em alguém marginalizado, excluído das práticas dos judeus. E aí, a partir do versículo 17 do capítulo 3, a gente começa a perceber que Pedro se utiliza daquele momento para anunciar tudo aquilo que havia ocorrido com Jesus e toda a maneira como eles haviam sido coniventes com a decisão de Pilatos. Como eles, de maneira inconsciente, haviam consentido na morte de Jesus. E é interessante que, a partir daí, os interesses começaram a ser contrariados. E a gente começa a perceber claramente que Pedro e João e toda a igreja primitiva começou a ser perseguida em função de muitos interesses. E o primeiro destaque que eu quero fazer é que essa prática, desde Jesus, desde o nosso mestre, que o evangelho sempre teve que lutar contra muitos interesses. Interesses financeiros, interesses de autoridades. Jesus muitas vezes teve que contrariar interesses, teve que confrontar as autoridades judaicas, porque muitas vezes ensinavam seus fiéis e não viviam, não praticavam. Nos versos 1 e 2 que lemos do capítulo 4, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. A gente percebe pelo menos um agravante quanto ao ensinamento dos apóstolos, de Pedro e João. Os saduceus, aquele partido político, eles eram escolhidos, dentro dos saduceus, eram escolhidos sacerdotes. E aí eles tomavam conta de todas as coisas alusivas ao templo. E a gente percebe que desde Jesus começa a contrariar os interesses desses homens, daqueles que cuidavam, daqueles que zelavam pelo templo, daqueles que mantinham o templo. Dentro do partido dos saduceus, eram retirados, eram excluídos sacerdotes, eram
escolhidos sacerdotes. Lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 15 a 18, a gente conhece aquele fato que foi algo grandioso na vida de Jesus. Quando Jesus confronta, ou Jesus enfrenta, perdão, os cambistas, aqueles que ficavam com a permissão dos sacerdotes dentro do templo vendendo os animais. Na verdade, eles traziam as suas moedas judaicas e traziam as suas moedas romanas e trocavam pelas moedas judaicas, porque segundo eles não era sábio, não era de acordo com a vontade de Deus, que eles pudessem oferecer a Deus moeda romana, cunhada, romana, moeda de César, porque a esfinge de César era quase como uma idolatria, identificava com uma idolatria. Então ali estavam os cambistas, prontos a trocarem, prontos a fazer essa conversão da moeda judaica para a moeda romana. Além disso, alguns judeus que vinham de longe e não podiam trazer seus animais, e é lindo quando a gente percebe claramente, irmãos, que o propósito de Deus para as nossas vidas sempre foi de oferecermos a Deus sempre o melhor, e o tempo tem passado, e nem sempre nós temos escolhido o melhor para Deus, o melhor do tempo, o melhor do nosso conhecimento, o melhor dos nossos recursos. Nem sempre o melhor tem sido dedicado ao Senhor. E aí Jesus enfrenta os cambistas. E lá em Marcos capítulo 11, versos 15 a 18, a Bíblia diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrão. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seus ensinos. Jesus começou a contrariar os interesses. O judeu não podia trazer um animalzinho e ali estava um animalzinho pronto. Mas não era um animalzinho escolhido, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Era qualquer um. E Jesus começa a contrariar exatamente os interesses dos sacerdotes. Porque eles tinham ganho, eles ganhavam algum percentual dentro daquilo que era vendido, dessa permissão de usar o santuário como local de barganha, de troca, de negócios. E uma outra coisa que Pedro e João colocam o dedo na ferida diante dos saduceus, é que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem nos espíritos e nem nos anjos. E aí, quando Pedro começa a falar sobre Jesus ressuscitado, isso começa a contrariar os interesses dos saduceus. E eles começaram a pensar, logo, todo o povo vai acreditar que esse Jesus realmente ressuscitou. E como o tempo tem passado, irmãos, e quantas vezes nós somos proibidos de pregar esse evangelho, de ensinar esse evangelho, porque contraria interesses de autoridades, interesses financeiros. A gente percebe claramente essa crença dos saduceus, lá em Atos capítulo 23, quando Paulo está sendo levado para julgamento em Roma, e diante de várias oportunidades, ele se depara com dois grupos, os fariseus e os saduceus. E aí Paulo coloca em choque, porque os fariseus criam na ressurreição e os saduceus não. E aí Paulo, para vê-los se degladiarem em função de suas doutrinas, lá em Atos capítulo 23, versos 6 a 8, a palavra do Senhor diz assim: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. E aí vem como complemento: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Aquilo que Pedro estava ensinando lá no templo, ensinando aos homens a respeito do Jesus, que contrariava os interesses dos sacerdotes, dos saduceus, era exatamente aquilo que causava dano ao ensinamento mentiroso dos saduceus. E aí Pedro coloca o dedo na ferida, ensinando que Jesus é uma prova
da ressurreição dos mortos, que ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. E isso os saduceus não aceitavam, como sendo ensinamento da parte de Deus para o povo. Consigo perceber uma segunda lição nesses versos 1 a 4. É que o evangelho sempre teve que conviver com as ameaças dos homens. Por muito tempo, irmãos, por muito tempo, a Bíblia foi proibida de ser lida nas sinagogas, nas missas. Muitas vezes era lida em latim. Essa Bíblia que hoje nós temos, e talvez você tenha algumas versões dessa Bíblia, não tinha, o povo comum não tinha acesso a elas. E a gente começa a perceber como as coisas eram difíceis em função da perseguição. Sabe o que eu fiquei me perguntando esses últimos dias? Era mais fácil ser cristão há 2000 anos atrás? Ou é mais fácil, é mais difícil ser cristão hoje, pleno século XXI? Hoje nós temos a liberdade de proclamar o evangelho ou não. Temos a escolha de nos declararmos cristãos ou não. Fica imaginando há 2000 anos atrás, quando você era colocado diante de uma fogueira ou diante de uma arena com leões famintos, e ali você precisava apostatar, negar desse Jesus para que pudesse a sua vida ser preservada. Ou caso você confirmasse a sua fé, a sua crença em Jesus, a sua vida era ceifada pelas feras. E hoje nós temos a liberdade de escolher ir à igreja ou não, ler a Bíblia ou não, orar ou não. Isso me faz lembrar, irmãos, acho que já contei para os irmãos, há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, nós recebemos aqui em Maceió uma chinesa. Ela entrou com visto de turista, mas na verdade ela fazia parte da igreja perseguida lá na China. E os irmãos sabem que na China não pode haver pregação do evangelho. Existe a igreja oficial, onde ficam fiscais, olheiros do governo. Não pode haver apelo de arrependimento, de salvação. Tem que ser um culto devocional de louvor a Deus e só. Não pode haver apelo. Então existe a igreja perseguida, que se reúne nas casas, que se reúne escondidos. E essa irmã chinesa chegou ao Brasil e veio a Maceió, e ela ficou conosco sábado e domingo. E aí, antes do culto domingo pela manhã, nós nos reunimos para orar. E aí alguém do grupo que estava junto, aí, na verdade, ela perguntou, como é a frequência? Tinha um intérprete, ela falava inglês e alguém interpretava. Como é a frequência dos cultos? E alguém do grupo disse, olha, provavelmente no culto da manhã não tenhamos uma frequência tão grande como no culto da noite. Algumas pessoas têm escolhido vir ao culto da noite em detrimento do culto da manhã. E ela disse, como é que vocês têm liberdade de vir ao culto pela manhã e à noite? Escolhem a noite em detrimento da manhã. Se nós na China tivéssemos esse privilégio de poder cultuar ao Senhor todos os dias, nós fazíamos isso. Então isso para mim foi um ensinamento grandioso. Porque muitas vezes nós começamos a selecionar. Hoje, de maneira tão fácil a internet, começamos a selecionar os vídeos do YouTube, aquilo que agrada, aquilo que corresponde às minhas expectativas, de alguém, quem sabe, que fala de bênção, de milagres, de realizações, de um Deus que é poderoso, ao invés de ensinamentos doutrinários. Na segunda-feira, essa mesma chinesa estava conosco, pastores reunidos no café da manhã, na igreja do Farol. E um dentre os pastores, na verdade, abriu-se a discussão para que alguns, quem sabe, pudessem perguntá-la, questioná-la a respeito das práticas do evangelho ali na China. E um dos pastores se levantou e disse, qual a sua religião? E ela disse, religião? Nós não temos religião, nós pregamos a Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos, poder vivenciar essa realidade. Porque a religião muitas vezes nos divide. Porque eu sou calvinista. Porque eu sou arminiano. E muitas vezes criamos muros, subimos muros, enquanto muita gente está indo para o inferno. Em função das nossas brigas eclesiásticas, doutrinárias. Porque eu creio nisso. Se você crê nisso, você vai... E a gente começa a criar inimizade dentro da própria igreja. Práticas que não condizem com aquilo que para mim é confortável. Começa a ser um empecilho para a comunhão. E aí eu percebo claramente que ao redor do mundo, pessoas estão clamando por Jesus,
E muitas vezes nós estamos presos às nossas tradições, às nossas práticas engessadas, que não pode bater palma, que não pode dar glória a Deus, que não pode dizer aleluia. Graças a Deus que isso não é em nossa igreja, que nós temos a liberdade de culto, tudo com ordem e decência. Mas a gente percebe claramente, irmãos, que o cristianismo tem se dividido em tradicionais, em renovados, em avivados, enquanto muitos estão morrendo sem Jesus. Por muito tempo, Jesus teve que enfrentar a fúria dos líderes religiosos, porque contrariava os seus interesses. E é interessante que, se você perceber lá no capítulo 3 de Atos, vai perceber que a cura do coxo aconteceu às 3 horas da tarde. E Pedro e João foram presos lá no final da tarde. Porque eles começaram a contrariar os interesses das autoridades judaicas, dos saduceus, daqueles que eram os líderes da comunidade da igreja. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que a minha vida, para que as minhas práticas não sejam um empecilho para o crescimento do evangelho. Para que as minhas escolhas, para que a minha acomodação, para que os meus interesses não possam falar mais alto do que os interesses do evangelho. É tão bom quando a gente percebe claramente, lá no finalzinho do capítulo 3, como Deus, de maneira tão grandiosa, se utiliza daquele milagre do coxo para que vidas pudessem ser transformadas. Lá nos últimos versos do capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Pedro respondeu, falando exatamente desse poder de Deus. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, ele os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Interessante que a igreja, a sinagoga, já não cabia mais essas pessoas. Essas pessoas começaram a ser ensinadas não a mentira dos líderes judaicos, mas exatamente o propósito daquilo para o qual Jesus foi enviado. Pedro começou a falar sobre arrependimento, sobre rever seus valores. Pedro começa a confrontar aquelas pessoas pela decisão que elas haviam tomado em decidir libertar Barrabás e condenar Jesus. É interessante que a gente percebe claramente, como até hoje, irmãos, a gente se surpreende com milhares de pessoas que estão presas à tradição, aos costumes engessados. Eu nasci assim, vou morrer assim. Perdão. E essas pessoas estão indo para o inferno. E nós temos a grandeza do evangelho dentro de nós. Como anunciar esse evangelho às pessoas à nossa volta. E aí Pedro aproveitou daquele momento em que as pessoas ficaram impressionadas com o milagre do coxo e com o ensinamento de Pedro. E diante do apelo, imagine, 3.000 pessoas levantam. Quem quer aceitar esse Jesus? 3.000 pessoas levantaram as mãos. Onde é que a gente vai abrigar todo esse povo? Como é que a gente vai doutrinar todo esse povo? E esse foi o grande santo problema da igreja primitiva. Uma igreja que não cresceu, uma igreja que explodiu em função do ardor, do amor com que os cristãos pregavam o evangelho. E é interessante que ser cristão, ouvi isso de um missionário na Ásia, e ele dizia que quando ele fazia um apelo, já disse isso aos irmãos, quando ele fazia um apelo, dentro dele existia uma luta muito grande. Desejoso de que alguém aceitasse Jesus e desejoso de que ninguém aceitasse Jesus. Que se alguém aceitasse Jesus, seria uma nova vida para aquela pessoa. Sairia de todo o islamismo, de toda a tradição. Mas se aquela pessoa aceitasse Jesus, seria colocada sobre a cabeça dela uma espada, em que ela seria expulsa de suas casas, de suas famílias, perderia seu emprego, correria um risco com as suas próprias vidas. E esses cristãos recém-chegados à igreja primitiva começaram a perceber claramente isso. Essa perseguição que se desencadeou, irmãos. Algum tempo atrás, nós recebemos um missionário cubano. E em Cuba é proibido evangelizar. E esse missionário cubano, não lembro se ele era um missionário, um pastor, mas era um líder da igreja em Cuba. Ele disse que o governo em Cuba contribuiu, sem perceber, para o crescimento do evangelho.
Porque começou a expandir o alfabetismo. Começou a ensinar as pessoas a lerem, a escreverem. E isso ele se transformava em oportunidade para as pessoas lerem a Bíblia. E ele disse algo que para mim falou muito ao meu coração. Ele disse assim: nós temos pedido a Deus para que a perseguição em Cuba não se acabe. E aí eu perguntei comigo mesmo, por que não se acabar? E ele respondeu à igreja: porque através da perseguição, nós conseguimos identificar os verdadeiros cristãos. Só através da perseguição que há a seleção daqueles que querem realmente seguir Jesus. Pelo risco, pela ameaça que é se declarar cristão ali em Cuba. É tão bom, irmãos, entender que apesar do risco, os benefícios são grandiosos para as nossas vidas. Porque podemos, através das nossas vidas, testemunhar daquilo não que fez na vida de alguém, não fez na vida de Pedro, de João, de Paulo, mas naquilo que ele fez na minha vida, na vida da minha família, na transformação que se operou dentro de mim. E é interessante que esse foi um momento crucial da igreja primitiva, dentro dessa perseguição dos homens, porque esse é o início de uma nova era. Foi a primeira vez que os discípulos foram presos. Presos porque contrariavam o interesse. E a gente vai perceber que toda a história do cristianismo ele foi marcado por açoites, prisões, perseguições e mortes. E esse foi o início de uma nova era. Aquela ousadia de Pedro, e a gente vai perceber nas próximas lições, nos próximos estudos, quando as autoridades judaicas começaram a confrontar Pedro, e não podiam acusá-lo de nada, porque a multidão à volta testemunhava do milagre que havia acontecido na vida do coxo. E começavam a questionar como é que esse homem iletrado, um homem inculto, fala com toda a intrepidez, com toda a ousadia. E eles começam a comparar exatamente que esse homem não era mais um homem comum, um pescador no meio da multidão. Era alguém que havia estado com Jesus. E é exatamente essa a diferença que faz em nossas vidas, irmãos. Nós não conhecemos Jesus através de outros. Nós conhecemos Jesus através das nossas vidas. É como se fôssemos vender, quem sabe, um produto. Um produto que eu preciso dizer, olha, esse produto é bom, porque eu uso dele. Ou muitas vezes nós fôssemos questionados, mas esse produto você usa? Não, eu uso um outro melhor. E como é que você diz que é bom? Se você não usa, se você não se utiliza desse produto para vender ou para usar, o evangelho precisa ser vivido, irmãos, para que a nossa palavra tenha poder de convencimento. O evangelho dos meus pais, dos meus avós, é importante, mas o povo precisa ver em nós uma vida que corresponda com aquilo que temos pregado. As igrejas estão cheias de púlpitos, pessoas que pregam com muita sabedoria, com muita ousadia, mas a igreja carece de que nós, digo eu, pastor, desçamos dos nossos púlpitos e vivamos um evangelho prático, um evangelho que o mundo possa ser impactado não com as nossas palavras, mas com as nossas vidas. E aí chego no terceiro e último ensino daquilo que Pedro e João tiveram que enfrentar. Apesar das perseguições contra o evangelho, sempre haverá alguém disposto a enfrentá-las e alguém disposto a aceitá-las. Nós não podemos imaginar, irmãos, a fome e a sede com que o mundo que está à nossa volta carece ou que experimenta sem Jesus. Presa a uma tradição, presa a um ensinamento dos seus antepassados. O último verso do capítulo 4, versículo 4 que lemos, diz assim: mas muitos, apesar da perseguição, apesar da prisão de Pedro e João, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Lembram? 120, 3.000, 5.000, e a gente vai perceber que lá na frente, e já não se podia contar o número deles. Só Deus pode imaginar, conhecer tudo aquilo que vai acontecer a partir do momento que assumamos esse compromisso. Um compromisso não de só pregar, de elaborar sermão, de estudar, de meditar, é importante, mas que possamos viver esse evangelho. Meus vizinhos, as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que trabalham comigo, possam ser impactadas através desse evangelho. Um evangelho prático, um evangelho experimentado por nós. Que realmente essa seja a nossa vivência, essa seja a nossa escolha.
para que realmente sejamos testemunhas. E aí eu consigo perceber claramente o para quê de Deus. Para que Pedro e João foram presos? Para que aquele homem foi curado? Um coxo que há 42 anos era coxo, conhecido da cidade, e naquele dia de sábado, no 7º dia, ele foi curado. Para quê? Para que pessoas fossem impactadas pela ousadia de Pedro e pelo poder de Deus na vida daquele homem. Que a começar na minha casa, a começar na minha família, essa onda do evangelho possa se expandir e possa alcançar a Arapiraca. E possamos crer que o nosso Deus fará imensamente maravilhas através das nossas vidas, através das nossas práticas. O que não podemos é ficar omissos diante de uma carência, diante de uma necessidade do mundo à nossa volta. Que Deus nos abençoe. Próximo domingo nós vamos compartilhar a respeito do final do restante do capítulo 4. Daquilo que Deus fez na vida de Pedro e João e que hoje, pleno século 21, impacta nossas vidas. Nos impulsiona, nos desperta para uma vida mais próxima, uma vida de intimidade com o nosso Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque podemos aprender na Tua palavra lições tão preciosas. Homens, mulheres, mártires, como está ali na Galeria dos Heróis da Fé, do capítulo 12, capítulo 11 de Hebreus, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, em que podemos nos espelhar nesses homens, de maneira grandiosa, puderam entregar suas vidas em prol de um ideal, que possamos nos espelhar, Senhor, na vida desses teus servos e servas, e possamos viver esse evangelho, um evangelho impactante, que possamos transformar, não o mundo, porque essa não é a nossa pretensão, mas possamos transformar a nossa casa, os nossos vizinhos, e essa corrente do bem, essa corrente do teu evangelho, possa, se aí sim, transformar todo mundo. Porque a tua palavra diz que só assim Jesus voltará. Depois que todo mundo tomar conhecimento de Jesus, onde for pregado esse evangelho, e aí virá o fim. Que possamos, Senhor, contribuir para que isso aconteça logo, através das nossas vidas, através das nossas atitudes, ainda que corramos riscos, ainda que sejamos taxados como retrógrados, ainda que sejamos taxados como pessoas sem instrução, mas que possamos pregar esse evangelho com as nossas vidas, ainda que correndo risco com as nossas próprias vidas, Senhor. Nos guarda em tudo. Muito obrigado pela tua igreja. Dá-nos, Senhor, sabedoria para entender o teu tempo, o tempo de retornarmos aos nossos cultos presenciais. Isso possa causar alegria em nós, poder ver, contemplar na face dos meus irmãos e ali transformarmos aquele espaço novamente num espaço de adoração, de culto, de louvor ao teu nome. Guarda cada família aqui representada e dá-nos uma noite de paz, um sono reparador. É isso que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.